Olá, pessoal dos nonos anos. Estou de volta. Continuando o vídeo de vozes verbais. Muito bem. Podemos dizer que o verbo está na voz ativa ou que o verbo está na voz passiva. Podemos dizer também que a frase está na voz ativa ou que a frase está na voz passiva. Combinado? Muito bem. Formação da voz passiva analítica. Analítica por ser mais completa. Vamos interpretar assim. É essa que nós temos a locução verbal. O verbo ser, que é esse foi aqui, que seria o nosso verbo auxiliar, e o verbo encontrar no particípio, tá? Nós vamos ter a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Então, para a gente conseguir poder gravar, né, melhor, a analítica é a frase mais completa. A voz passiva sintética é a que tem o C. Nós já vamos ver. Bom, olha a passagem. A diretora encontrou a inspetora. Então, a diretora é sujeito agente, porque é ela que encontrou a inspetora. O meu verbo encontrou está na voz ativa e a inspetora é objeto direto, porque eu pergunto, encontrou o quê? A inspetora, certo? Muito bem. Como que eu passo da voz ativa para a voz passiva? Eu inverto. O objeto direto vira sujeito. E o sujeito vira agente da passiva. Então, ficou assim, ó. A inspetora, eu dobro o verbo. Foi encontrada pela diretora. Aí, o meu sujeito virou paciente, porque ele não se encontrou sozinho, vamos dizer assim, né? Entre aspas. Foi encontrada pela diretora. Aqui vocês estão aprendendo uma função nova, que se chama agente da passiva. Quem é o agente da passiva? É quem faz a ação na frase que está na voz passiva, certo? Na voz passiva analítica, a locução verbal é formada pelo verbo ser, que é esse foi aqui, mais o particípio, que é o encontrada. Veja, voz ativa, ó. A moça encontrou o cãozinho. O verbo encontrou está no pretérito perfeito do indicativo, ou seja, está no passado, tá? Vamos inverter para passar para a voz passiva. O cãozinho foi encontrado pela moça, certo? Então, encontrou não estava no passado? Então, quem vai para o passado na voz passiva é o verbo ser. Foi. E o encontrou vira encontrado, que é particípio. E o pela moça é a nossa função nova, agente da passiva. Combinado? Então, aqui está o resumo, ó. O verbo da voz ativa vai para o particípio na passagem para a voz passiva. O verbo ser, que é o verbo auxiliar, é conjugado no mesmo tempo e modo do verbo da voz ativa. Ok? Muito bem. Aqui nós temos outros exemplos com outros tempos verbais. Presta atenção, ó. O rapaz compra a moto. Sujeito, verbo, objeto, certo? Só que compra está no presente. Então, quando eu passo esta frase que está na voz ativa para passiva, o meu verbo ser tem que estar no presente, ó. A moto é comprada pelo rapaz, certo? Olha o futuro aqui, ó. O jovem escreverá uma carta. Frase na voz ativa. Sujeito, agente, verbo, objeto direto. Vou inverter para passar para a voz passiva. Só que o meu verbo está no futuro. Então, o verbo ser também tem que estar no futuro. A carta será escrita pelo jovem. Escrita é particípio irregular, tá? Mas está no particípio. Os meus agentes da passiva estão aqui, ó, pelo rapaz e pelo jovem.
Combinado? Muito bem. Pode ocorrer frases sem o agente da passiva, tá? Nem sempre o agente da passiva aparece determinado. Ok? Continuamos com voz passiva analítica aqui. Então, eu tenho essa frase, por exemplo, ó. Inauguraram a loja. Quem é o sujeito dessa frase? Quem inauguraram a loja? Alguém inaugurou a loja, só que eu não sei quem é, então o meu sujeito é indeterminado. Como que eu passo essa frase para a voz passiva? Invertendo do mesmo jeito. A loja foi inaugurada. Eu não tenho um agente da passiva, porque eu também não tinha o sujeito aqui, certo? Normal. Combinado? Muito bem. Aqui eu deixei um quadro de alguns particípios irregulares, né? Porque, por exemplo, o particípio de encontrar é fácil, encontrado, né? Agora, tem uns verbos que o particípio não fica com a do e do ido, mas eu coloquei aqui para vocês. Por exemplo, escrever, escrito, dizer, dito, certo? Fazer, feito. Então, tá aí a tabela para vocês, ok? Continuando. Voz ativa e voz passiva 2. Lembra que eu falei que tinha voz passiva analítica e voz passiva sintética? Então, vamos lá. A voz passiva pode ser formada de duas maneiras, tá? Então, aqui, ó, o trabalho foi terminado, eu acabei de explicar, é voz passiva analítica. Então, é o verbo ser mais o particípio. Então, aqui, ó, com verbo auxiliar mais particípio. O verbo auxiliar é o ser, tá, pessoal? Muito bem. Essa é a voz passiva analítica. Mas eu tenho a voz passiva sintética. Eu vou usar o termo sintética, mas pode ser usada como pronominal. Lógico, porque eu uso pronome se. Então, tá aqui, ó. Terminou-se o trabalho. Tá na voz passiva, porque alguém terminou o trabalho e a gente não sabe quem é. Tá? Vamos dizer assim. Então, ó, como que eu sei que a frase está na voz passiva sintética ou pronominal? Quando o meu verbo terminar, que aqui é terminou, está na terceira pessoa, que é o ele ou ela. Mais esse pronominho se que está aqui, ó, mais pronome se, certo? Muito bem. Na voz passiva sintética, o verbo concorda em número com o sujeito paciente. Ok? Muito bem. Ó, voz passiva analítica. Tem dois exemplos, um singular e um plural. Voz passiva sintética, um singular e um plural. Então, ó, a casa foi destruída. Voz passiva analítica. Destruiu-se a casa. Voz passiva sintética, tá? Porque a casa não se destrói sozinha. Por isso que é voz passiva, não é voz ativa. As casas foram destruídas. Destruíram-se as casas. Então, o verbo também pode estar no plural, mas continua sendo terceira pessoa, tá? Ou é terceira pessoa do singular, ou é terceira pessoa do plural. Combinado? Muito bem. E a última, que eu acho a mais fácil de identificar, é a voz reflexiva. Então, além da voz ativa, da voz passiva, o verbo pode apresentar também voz reflexiva, certo? Muito bem. Observe, o homem lavou o carro, voz ativa. O homem é sujeito agente, lavou é a ação e o carro é o paciente, certo? O carro foi lavado pelo homem, voz passiva. Então, o carro é um sujeito paciente, porque ele não faz a ação de se lavar sozinho. Isso é uma explicação só para vocês entenderem. Foi lavado, a locução verbal, pelo homem, a função nova que vocês aprenderam, agente da passiva. Ok? Mas eu tenho a voz reflexiva, com o se, que não é voz passiva sintética, tá? O homem lavou-se, quer dizer, o homem fez a ação de lavar e, entre aspas, né, vamos dizer assim, ficou lavado.
Então, ó, onde que eu sei que ele ficou lavado, vamos dizer assim? Nesse C aqui, ó, tá? Então, homem, sujeito, agente e paciente, mais a ação de lavar, voz reflexiva. O verbo, ou melhor, na voz reflexiva, o sujeito é ao mesmo tempo agente e paciente, isto é, ele pratica e recebe a ação indicada pelo verbo, ok? Muito bem. Temos alguns outros exemplos aqui de voz reflexiva. Ó, eu me lavo, tu te lavas, ele se lava, ele se lava. Então, eu tenho esses pronomes reflexivos singular e esses pronomes reflexivos plural. Além desses, os pronomes se e consigo também são reflexivos. Ó, ele só pensou em si na hora do perigo. Vimos um senhor que falava consigo, murmurando palavras confusas. O que está acontecendo aqui? Ele falava, mas ele mesmo ouvia. Por isso é voz reflexiva. Ok? Os pronomes se e consigo são usados quando falamos de alguém, nunca com alguém. Por isso são erradas construções do tipo, vou falar consigo mais tarde. Errado. O certo é, vou falar com você mais tarde. Observação. Os pronomes se e consigo geralmente vêm reforçados pelas palavras mesmo, mesma, próprio e própria. Singular ou plural. Ele só pensa em si mesmo, elas só pensam em si próprias, ele falava consigo mesmo. Certo? Muito bem. Para finalizar, pronome reflexivo e pronome recíproco. Atenção para não confundir os dois, o reflexivo com o recíproco. Observe. O homem feriu-se. O que isso significa? Que o homem feriu-se a si mesmo. Ele se machucou e ficou machucado, vamos dizer assim. Ó, o pássaro lavou-se. Pronome reflexivo, certo? Ele mesmo faz praticação. Agora aqui, ó, eu preciso de duas pessoas. Por isso que é recíproco, reciprocidade de um para outro. Ó. Os lutadores feriram-se. Significa que os lutadores feriram um ao outro. Os namorados beijaram-se. Quer dizer, para eu beijar uma pessoa, eu preciso de outra. Então, eu beijo e fico beijada, certo? Vamos dizer assim, a gente pratica a ação e recebe a ação, tudo bem? Então, quando eu faço a ação sozinha e recebo, é pronome reflexivo. Quando eu preciso, vamos dizer, de uma outra pessoa, o pronome é recíproco. Mas a frase continua sendo voz passiva, ok? Ou, perdão, a frase continua sendo voz reflexiva, correto? Muito bem. Uma excelente e determinada semana de estudo a todos. Espero que eu tenha ajudado aí. Um bom trabalho. Até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, estou lá no WhatsApp. Até, pessoal. Tchau, tchau.